Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Roderick é o cara. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. Dia da semana, sábado. Hoje atendi o telefone e era a senhora Guilma, da Associação de Pais e Mestres, querendo falar com a mamãe. Tentei passar o telefone, mas a mamãe me cochichou para dizer à senhora Guilma que ela não estava. Não consegui perceber se a mamãe estava me aplicando uma pegadinha para eu mentir ou o quê, mas de jeito nenhum eu ia quebrar minha onda de honestidade por uma coisa besta como essa. Então fiz a mamãe ir à calçada antes de dizer alguma coisa para a senhora Guilma. E pelo olhar que a mamãe me deu quando voltou para dentro, tenho a sensação de que ela não vai mais cobrar minha promessa de honestidade. Dia da semana, segunda-feira. Hoje era dia da carreira na escola. Eles têm esse dia todo ano para fazer com que a gente comece a pensar no futuro. Eles trouxeram um monte de adultos que tinham cada qual um emprego diferente. Acho que a ideia é que nós aprendamos sobre uma profissão que nos interesse. E assim vamos saber o que queremos ser quando crescer. Mas o que realmente acontece é que você só descobre quais empregos estão fora de questão. Depois das apresentações, tínhamos que preencher uns questionários. A primeira pergunta era: onde você acha que vai estar daqui a 15 anos? Sei exatamente onde vou estar em 15 anos. Na minha piscina, na minha mansão, contando meu dinheiro. Mas não tinha nenhuma resposta com essa opção. Os questionários deveriam prever que tipo de emprego você vai ter quando crescer. Quando terminei, procurei meu emprego na tabela e saiu balconista. Bom, deve ter alguma coisa errada no jeito como eles preparam esses questionários, porque eu não conheço nenhum balconista que seja bilionário. Alguns garotos também ficaram insatisfeitos com os empregos deles, mas o professor disse que não devíamos levar essas coisas muito a sério. Bom, tente dizer isso para o Edward Milley. No ano passado, ele tirou faxineiro na tabela de empregos, e os professores têm tratado o Edward diferente desde então. O Raul tirou enfermeiro na tabela de empregos e pareceu bem contente. Algumas garotas também tiraram enfermeira e ficaram de papo com ele depois da aula. No ano que vem, preciso me lembrar de sentar do lado do Raul para copiar as respostas dele e entrar nessa também. Dia da semana, sábado. O Roderick e eu estávamos sem fazer nada hoje, então a mamãe nos mandou para a casa da vovó para juntar as folhas secas dela. A mamãe disse que pagaria $100 da grana da mamãe para cada saco que enchêssemos. E mais, a vovó falou que nos daria chocolate quente quando tivéssemos terminado. Eu realmente não estava a fim de trabalhar num sábado, mas precisava do dinheiro. Além disso, a vovó faz um chocolate quente incrível. Então pegamos uns rastelos e sacos plásticos na garagem e fomos para a casa da vovó. Fiquei com uma metade do jardim e o Roderick ficou com a outra. Mas, 10 minutos depois, o Roderick veio até mim e disse que eu estava fazendo tudo errado. Ele falou que eu estava pondo folhas demais em cada saco e que se os amarrasse mais perto do fundo, poderia acabar o serviço bem mais rápido. Viu só? Esse é o tipo de conselho que um irmão mais velho deve dar. Depois que o Roderick me mostrou o truque, enchemos um saco depois do outro. Na verdade, acabamos com eles em meia hora. A vovó não pareceu muito contente em fazer o chocolate quente quando entramos, mas como dizem por aí, trato é trato. Dia da semana, segunda-feira. Desde o dia da carreira, o Raul tem passado o almoço com as meninas que se sentam na mesa do canto no refeitório. Acho que o grupo deles é como as futuras enfermeiras da América, ou coisa do tipo. Não me pergunte sobre o que eles conversam. E eles só ficam cochichando e dando risadinhas como se fossem alunos do primeiro ano. Só posso dizer que é melhor que não estejam falando de mim. Lembra que eu falei que o Roderick é o único que sabe daquela coisa muito constrangedora que aconteceu comigo no verão? Bem, o Raul sabe a segunda coisa mais constrangedora que já aconteceu comigo, e eu não preciso dele desenterrando essa. Lá no 5º ano, tinha um projeto na aula de espanhol. Devíamos fazer um número de comédia na frente da classe, e o Raul era o meu parceiro. Tínhamos de apresentar a coisa toda em espanhol. O Raul me perguntava o que eu faria por um doce,
e eu dizia que plantaria a bananeira. Mas quando tentei ficar de cabeça para baixo, me desequilibrei e meu traseiro atravessou a parede. Bem, a escola nunca se preocupou em consertar o buraco, então a marca da minha bunda ficou em exposição na sala da senhora Gonzales pelo resto do tempo que estudei ali. E se o Raul estiver espalhando essa história, pode acreditar que eu vou contar para todo mundo quem comeu o queijo. Dia da semana, quarta-feira. Hoje me dei conta de que se eu quiser saber o que o Raul e aquelas garotas falam no almoço, tudo o que tenho a fazer é ler o diário dele. Aposto que está escrevendo todo tipo de fofoca quente naquela coisa. O problema é que o diário do Raul está trancado. Então, mesmo que eu consiga pegá-lo, não teria como abrir. Mas aí pensei numa coisa. Tudo o que eu tinha de fazer era comprar exatamente o mesmo diário que ele tem, e então eu teria uma chave. Assim fui à livraria hoje à noite, e peguei o último exemplar da prateleira. Só espero que ter comprado essa coisa tenha valido a pena, porque tive que desembolsar metade da minha grana da mamãe para isso. E não acho que o papai gostou muito da ideia de eu comprar um diário Doces Segredos também. Dia da semana, quinta-feira. Hoje, depois da educação física, vi que o Raul tinha deixado seu diário acidentalmente no banco. Então, quando a barra estava limpa, usei minha nova chave. E como era de se esperar, funcionou. Abri o diário e comecei a ler. Folheei o resto do diário para ver se tinha o meu nome escrito em algum lugar. Mas era só página e mais página desse lixo. Depois de ver o que se passa na cabeça do Raul, comecei a me perguntar por que ainda sou amigo dele. Dia da semana, sábado. As coisas estiveram ótimas em casa esta semana. O Rodrigo pegou uma gripe e não tem energia para me incomodar. E o Manny está na casa da vovó, então tenho ficado com a TV só para mim. Ontem a mamãe e o papai fizeram um anúncio surpresa. Eles disseram que iriam passar a noite fora e que o Rodrigo e eu seríamos os responsáveis pela casa. Essa foi uma grande notícia, já que a mamãe e o papai nunca nos deixaram sozinhos antes. Acho que eles sempre tiveram medo de que, se fossem embora, o Rodrigo daria uma festa de arromba e quebraria a casa toda. Mas com ele nocauteado pela gripe, os dois devem ter visto uma grande oportunidade. Então, depois de a mamãe nos dar um discurso sobre responsabilidade, confiança e tudo mais, eles saíram. No segundo em que a mamãe e o papai atravessaram a porta, o Rodrigo pulou do sofá e pegou o telefone. Aí ele ligou para todos os amigos que conhecia e contou que ia dar uma festa. Pensei em ligar para a mamãe e o papai e contar o que o Rodrigo estava aprontando. Mas eu nunca estive numa festa de colegiais antes, então fiquei curioso. Decidi ficar calado e absorver tudo. O Rodrigo me disse para pegar algumas mesas dobráveis no porão e trazer uns sacos de gelo do freezer lá de baixo. Os amigos do Rodrigo começaram a aparecer lá pelas 7 horas. E antes que alguém pudesse perceber, havia carros estacionados na rua inteira. A primeira pessoa a entrar pela porta foi o amigo do Rodrigo, o Ward. Um bando de pessoas começou a aparecer depois disso, e o Rodrigo me falou que iríamos precisar de mais mesas. Então desci a escada para pegá-las. Mas assim que coloquei os pés no porão, ouvi a porta se trancar atrás de mim. Bati na porta, mas o Rodrigo aumentou o volume da música para cobrir o meu barulho. Assim fiquei preso lá embaixo. Cara, eu devia saber que o Rodrigo faria alguma coisa do tipo. Acho que foi idiota da minha parte pensar que o Rodrigo me deixaria participar da ação. Pelo som, parece que foi uma festa e tanto. Acho até que as garotas apareceram a certa altura, mas não deu para ter muita certeza, porque era difícil acompanhar o que estava acontecendo só olhando a sola dos sapatos das pessoas. A festa ainda estava toda às 2 horas da manhã, mas foi aí que desisti. Passei a noite numa das camas sobressalentes do porão, mesmo elas estando sem cobertas. Eu quase congelei até a morte, mas não tinha chance nenhuma de usar um cobertor da cama do Rodrigo. Alguém deve ter destrancado a porta do porão durante a noite, porque quando acordei hoje de manhã, ela estava aberta. E quando subi a escada, parecia que um furacão tinha passado pela sala. O último dos amigos do Rodrigo só foi embora às 3 da tarde, e assim que todo mundo se mandou. O Rodrigo me disse que tinha de ajudá-lo a limpar a casa. Falei para o Rodrigo que ele estava louco se achava que eu iria ajudar. Mas aí ele disse que se fosse pego por causa da festa, me levaria junto. Ele falou que se eu não ajudasse a limpar a bagunça,
Contaria a todos os meus amigos sobre a coisa que aconteceu comigo no verão. Não acredito que o Roderick jogou sujo desse jeito, mas dava para perceber que ele estava falando sério, então eu comecei a trabalhar. A mamãe e o papai iriam voltar às 7 horas, e ainda tínhamos um monte de trabalho pela frente. Não foi fácil apagar todos os vestígios da festa, porque os amigos do Roderick tinham deixado lixo em um monte de lugares malucos. A certa altura, quando fui comer uma tigela de cereais, metade de um pedaço de pizza caiu da caixa. Lá pelas 6h45, nós tínhamos ajeitado bem as coisas. Subi a escada para tomar um banho. E foi aí que vi a mensagem escrita na parte de dentro da porta do banheiro. Tentei apagar aquilo com água e sabão, mas quem quer que tenha escrito aquele negócio deve ter usado marcador permanente. A mamãe e o papai iam chegar em casa a qualquer momento. Achei que estivéssemos perdidos. Mas aí o Roderick teve uma ideia de gênio. Ele disse que podíamos tirar a porta e trocá-la por uma porta de armário do porão. Então pegamos umas chaves de fenda e mãos à obra. Nós conseguimos finalmente tirar a porta das dobradiças e carregá-la para baixo. Aí pegamos a porta do armário do quarto do Roderick no porão e a levamos para cima. Conseguimos acabar em cima da hora. O carro da mamãe e do papai estacionou bem quando estávamos apertando o último parafuso. Dava para perceber que eles estavam bem aliviados em ver que a casa não tinha pegado fogo. Não acho que estamos totalmente a salvo, porque pelo jeito que o papai estava fuçando pela casa esta noite, tenho certeza de que não vai demorar até ele descobrir sobre a festa. Bem, o Roderick pode ter tido sorte dessa vez, mas tudo o que posso dizer é que ele deveria estar feliz que o Manny não estava aqui para ver a festa. O Manny é um grandíssimo dedo duro. Na verdade, ele tem me dedurado desde que aprendeu a falar. Até já me entregou por coisas que fiz antes que ele falasse. Quando eu era pequeno, quebrei a porta de vidro da sala. A mamãe e o papai não tinham prova nenhuma que me responsabilizasse e não podiam me culpar, por isso fiquei tranquilo. Mas o Manny estava lá quando aconteceu, e 2 anos depois, ele me dedurou. Então, depois que o Manny começou a falar, tive de me preocupar com todas as coisas ruins que ele me viu fazer quando era bebê. Eu mesmo era um grande dedo duro antes de aprender minha lição. Uma vez entreguei o Roderick por ter dito um palavrão. A mamãe me perguntou qual palavra ele tinha dito, e eu soletrei para ela. Era uma palavra bem grande também. Bom, acabei com sabonete na boca por saber soletrar um palavrão, e o Roderick escapou ileso. Dia da semana. Segunda-feira. Amanhã tenho que entregar um trabalho de inglês. Preciso escrever uma alegoria. Isso é basicamente uma história que diz uma coisa, mas quer dizer outra. Estava difícil me inspirar, mas aí vi o Roderick lá fora, fuçando na sua van, e tive uma ideia. Rory faz besteira. Por Greg Heffley. Era uma vez um macaco chamado Rory. Ele morava com uma família que o amava muito, apesar de estar sempre fazendo besteira. Um dia, Rory tocou a campainha sem querer, e todo mundo pensou que ele tinha feito de propósito. Então deram-lhe algumas bananas como recompensa. Rory andava por aí pensando que era algum tipo de macaco gênio ou coisa parecida. E um dia ele ouviu o dono dizer: "Meu carro quebrou." Então a mente primitiva do Rory se apressou em formular um plano. E foi isso que ele acabou bolando. Rory trabalhou dia e noite. E para encurtar a história, o resultado não foi um carro consertado. Depois que tudo acabou, Rory aprendeu uma valiosa lição. Rory é um macaco, e macacos não consertam carros. Depois de terminar meu trabalho, mostrei ao Roderick. Achei que ele não entenderia, e de fato eu estava certo. Como disse antes, o Roderick sabe que me tem na palma da mão com aquela coisa secreta, então tenho que tirar a onda do jeito que dá. Dia da semana, quarta-feira. Hoje foi o primeiro dia de pré-escola do Manny, e aparentemente as coisas não correram tão bem. Todos os outros meninos da escola do Manny começaram em setembro, mas ele não sabia ir ao banheiro sozinho até a semana passada, e é por isso que teve de esperar até agora para sair da creche. A pré-escola do Manny estava tendo sua festa de Dia das Bruxas hoje, então aquela não foi a melhor ocasião para apresentá-lo aos seus colegas. As professoras do Manny tiveram que ligar para a mamãe no trabalho para ir buscá-lo. Lembro do meu primeiro dia na pré-escola. Eu não conhecia ninguém e fiquei um tanto amedrontado de ficar junto com um monte de garotos novos. Mas um menino chamado Kim chegou e começou a falar comigo. Não entendi que era uma piada, então fiquei meio bolado.
Falei para a mamãe que não queria voltar para a pré-escola e contei sobre o Kim e o que ele tinha feito. Mas a mamãe me disse que o Kim estava só sendo besta e que eu não tinha de escutá-lo. Depois que ela me explicou a piada, acabei achando bem engraçada. Não vi a hora de voltar à escola no dia seguinte e experimentá-la com alguém. Mas ela não teve exatamente o mesmo efeito. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana, Roderick é o cara. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.